de hoje é um tema assim, vamos dizer, não precisa nem de palavras assim para ressaltar, né? A figura de Francisco de Assis foi uma figura assim, que marca o coração de todos nós. Mas a gente tem assim que ter sempre, vamos dizer, saber a origem, como que foi a sua história, e aqui a gente vai ter essa oportunidade. O Francisco ele nasceu na região da Perúcia, na região da Úmbria, na cidade de Assis. E os seus pais, né, italianos, o pai dele chamava Pietro Bernardone, e a mãe era francesa. O pai tinha conhecido ela na região de Provença, na França. A mãe chamava Maria Piccarini Bullermont. E até de estranhar que o pai de Francisco Pietro, ele vivia somente para transformar as coisas, na barganha das coisas materiais, para transformar em ouro. Então já é a primeira pergunta que a gente questiona: por que um homem como Francisco de Assis, numa missão tão nobre, ele nasceu com um pai tão materialista? A mãe era super amorosa. Existia uma ligação de vidas passadas de Francisco de Assis, quando ele era João Evangelista. Muitos de nós sabem, os que não sabem, João Francisco de Assis teve uma encarnação com João Evangelista, e houve uma gratidão, um vínculo de gratidão com Pietro Bernardone. O Francisco, antes da sua missão, né, ele se reuniu com 201 espíritos que estiveram com ele nessa programação de trazer essa luz para a Terra. A Terra, nessa época, na Idade Média, ela vivia, era um palco de uma grande carnificina, uma terrível, cruel carnificina, que eram as Cruzadas. No Concílio de Clermont, o Papa Urbano II, ele fez um edito com a seguinte frase: vamos derramar o sangue pelo Cristo, assim Deus o quer. Então, aquilo provocou, né, uma luta contra os muçulmanos para retomar o local dito santo, né, onde existiu o santo sepulcro de Jesus. Vamos lá. Como eu falei, essa similaridade, né, da própria postura do amor de João Evangelista, tinha também, por influência de Assis, na aproximação à natureza. O João Evangelista, ele, pelo seu trabalho apostólico da divulgação do cristianismo, as autoridades romanas colocaram ele em reclusão em uma ilha chamada Ilha de Patmos, no mar Egeu, na Grécia. E ele lá só tinha uma ilha inóspita, uma ilha vulcânica, e lá só tinha uma guarnição de soldados. Então ele, caminhando nas suas meditações, em determinado momento, ele percebeu um cardume de peixe bem próximo à margem. E ele, que tanto amor para falar, tanto pensamentos maravilhosos a passar para todos, ele começou a falar com os peixes, expressando o amor, falando de Jesus. É difícil a gente imaginar alguém falar com peixe, mas o Francisco de Assis e outros espíritos de natureza, vamos dizer, evolutiva, eles entram na faixa vibratória, né, do espírito grupo dos animais. Os animais, eles têm uma regência, porque eles têm um comando comum, né? O salmão, ele chega naquele ponto certo para entrar novamente no rio onde ele foi criado. Enfim, os animais têm um comando grupo. Então o Francisco de Assis, na sua natureza, no seu amor, ele conseguia chegar a essa faixa vibratória dos animais. E interessante, numa outra ocasião, já reencarnado como Francisco de Assis, ele estava andando com os seus discípulos, seus frades, e chegaram próximo à margem do rio e foram saciar a sede. Naquele momento, tinha um pescador que fisgou um peixe enorme. Ele vendo aqueles frades alegres, brincando, felizes, falando coisas belas, ensinamentos maravilhosos, ele ofertou aquele peixe graúdo para os homens, para saciar a fome. Só que o Francisco falou: não, quero dar liberdade a esse meu irmão. E pegou o peixe e conduziu ele nas águas, falou: vá
peixes, vai e diga para todos os seus companheiros o amor de Jesus, fala para ele que nós os amamos. De repente, o rio ficou salpicado do cardume de outros peixes, porque ele entrava na faixa vibratória dos animais, né, da natureza. A infância de Francisco de Assis. Na mansão, né, dos Bernardoni, né, que era aquela opulência da mansão dos Bernardoni, com piscina, tapetes importados, joias, porcelanas preciosas. Francisco, logo, né, na sua infância, ele se sentiu chocado com o luxo, né, tanto dinheiro do seu pai. E ele um dia ele questionou a mãe, e a mãe falou para ele, inspirada, falou: Francisco, não queira, você nasceu sem apego às coisas do mundo, mas não queira impor as suas ideias, respeite as convicções para que você seja abençoado no seu coração. Então ele já foi uma grande lição para Francisco na sua infância, o respeito às convicções alheias. E na juventude de Francisco, é interessante que essa gravura de Francisco era exatamente a sua característica descrita pelos biógrafos, pelo Frei Leão, que anotava todas as suas palavras, os seus ensinamentos. Ele era um jovem, né, de cabelos castanhos, olhos amendoados, caídos na testa, e ele gostava muito de cantar. E nas ruas de Assis, era comum ele, junto a outros jovens, né, cantando, encantando, e todos ficavam assim, se sentiam confortados junto a Francisco. Ele tinha um olhar que dava um brilho, que as pessoas se sentiam felizes ao seu lado, a sua aura transbordava de amor, e todo mundo queria ficar junto a ele. Mas nos arroubos da juventude, naquela época, na idade medieval, Roma era uma grande colônia feudal, e ela estava exercendo um domínio meio tirânico às demais cidades da Itália. Então o povo de Assis criou uma milícia para se rebelar contra Roma. Então Francisco, no arrobo da sua juventude, ele achou que aquilo era um ato de amor, enfim. O pai deu uma força para que ele fosse um herói, e ele se alistou na milícia de Assis. Ali, com um treinamento tático, ele conheceu um jovem que tinha as mesmas ideias dele, era o Shaolin. Só que logo ele foi aprisionado, não chegou praticamente, primeira incursão já foi aprisionado. E ele ficou na cela vários dias e contraiu uma doença pulmonar seríssima. E naquela ocasião, né, as leis romanas, que são até copiadas até hoje, o direito romano, permitia que o prisioneiro fosse morrer em casa. Então libertaram Francisco para que ele fosse para ficar junto dos seus pais e morresse. Só que a mãe, o amor, o zelo da mãe, a sua missão, ele curou-se. Então, em determinado dia, ele já restabelecido, ele sentado no leito macio, né, ele saiu e foi para um riacho. E ali naquele riacho, colocou seus pés na água e entrou num processo de meditação. E ali ele compreendeu a insanidade da guerra, porque as cruzadas teve um momento que um determinado homem, um líder religioso chamado Pedro Eremita, que era caracterizado pela sua feiura, ele saía naquelas vilas, naquelas cidades, convocando todos, como fosse um processo de hipnose, e iam acompanhando crianças, mulheres, nobres, camponeses, com as ferramentas, tudo para defender o Cristo pela espada, né, pelas armas, né, essa insanidade completa de uma guerra. E Francisco, ali naquele momento, ele teve uma voz suave que lhe falou no coração: Francisco, constrói a minha igreja. Não no sentido da construção de obras, edificação de obras, mas reconstruir o caminho da Igreja Católica, que estava se desvirtuando no papel que ela teve da continuidade do cristianismo, né? Voltada, né, às forças do catolicismo, ao invés vamos dizer, exemplificar o evangelho voltado para a guerra. O Francisco, então ele determinou
resignou-se e foi, abandonou o seu lar, foi para as ruas de Assis, começou pedindo a um ou outro donativo para construir a igreja de São Damião, que estava em ruínas. E o seu pai, sabendo que ele estava nas ruas, achou que ele ia pegar os próprios haveres da família para vender. Então o pai chegou lá, procurou e deu uma bronca, e não admitia que seu filho transformasse num mendigo. Francisco, naquele momento, se despiu-se, entregou a própria roupa ao pai, dizendo que para ele nada representava as coisas materiais. Logo deram uma roupa para ele, né, de saco, que se transformou a roupa do seu uso, uma roupa marrom, que botava uns cordões na cintura, né, dessa forma que foi caracterizado. E Francisco, então, ele chegou numa casa que ali habitava um vigário, e viu exatamente umas pedras de alvenaria que serviam para a reconstrução da igreja de São Damião. Aí chegou, pediu, todo feliz, sabendo que ali era um sacerdote, pediu ao vigário aquelas pedras, uma doação. O patrão: não vendo, você tem que comprar. Francisco, sem dinheiro, tudo bem, eu aceito, né? Só posso pagar no outro dia. Aí tudo bem, o padre deixou ele levar as pedras, né, da forma que ele pegou, e no outro dia o padre foi lá, porque Francisco não tinha ainda conseguido dinheiro, e deu uma repreensão veemente em Francisco. Francisco saiu procurando, um ou outro encontrou o dinheiro e levou no mesmo dia na casa do vigário. Só que quando o vigário recebeu aquele dinheiro, queimou as suas mãos e ele não conseguiu dormir. Aí só em altas horas da madrugada ele leu o Evangelho e aquilo sumiu. A partir do outro dia ele procurou Francisco, se ofereceu para ser o seu primeiro discípulo. Na casa desse próprio vigário foi transformado como um núcleo dos primeiros trabalhadores de Francisco, chamado Rancho da Luz. Volta aqui um pouquinho só. O Pietro Bernardone, ele, assim, chocado, né, pela ousadia, pela força, né, do seu filho, e não sofrer o seu domínio tirânico, ele mandou os seus serviçais raptar o Francisco. Botaram o Francisco amarrado num saco, amordaçado, e ele chegou, trouxe para a sua casa, interrogou o Francisco, desbofeteou e deu uma ordem: eu quero que ele fique amarrado no chão e até eu voltar de viagem. Naquela ocasião, hoje não é assim, os homens eram meio bravos, hoje não é assim, os homens estão tudo bonzinho, né? Quem contrariasse uma ordem do homem, do patrão, era sujeito à morte, né? Então a Maria Pissalini sabia que ia gerar uma catástrofe na sua casa se ela desobedecesse. Mas passados 3 dias, o Francisco, ele deitado naquela laje do chão, desenvolveu nele um grande amor. Determinados espíritos, parece até uma incoerência, mas quanto mais ele sofre, mais transborda amor. É como um poço, como mais tira água daquela fonte, mais água dá. Então o amor de Francisco transbordou para o pai, perdoando, para as pessoas que sofriam, para a humanidade. E a mãe veio ali e falou: não, posso morrer, mas não vou permitir que meu filho sofra mais do que isso. Foi lá, retirou o filho, né, daquela mordaça e o libertou. E Francisco tomou rumo na sua obra. Então, como eu falei, vários, através da sua exemplificação de amor, através das suas... Porque o Francisco, ele solicitava o dinheiro, as pessoas, mas não era propriamente só para construir igreja. Ele fazia obras de caridade, ele trabalhava, ele oferecia apoio, ele consolava, ele exemplificava, ele dava ensinamentos, ele curava. Mas só que a ordem dos Franciscos, na verdade, não passou por nenhum monastério, já tinha vários discípulos que o seguiam. Então ele resolveu: não, nós temos que procurar o Papa para que autorize o nosso trabalho, não podemos ser clandestino representando a Igreja Católica. Então Francisco
andava descalço com seus companheiros. Foi uma incursão longa até Roma, parando naquelas estrebarias, naquelas hospedarias, repousava, mas ele trabalhava, trocando o seu pernoite por trabalho, por ações. E até que chegou em Roma. E ali em Roma, os mandatários da igreja, ao cientificar o Papa que existia um bando de mendigos lá querendo falar por ele, liderado por um homem chamado Francisco, eles recusaram a atender, só podia atender autoridades, não é? Aí o Francisco não desanimou, por diversas vezes ficou na escadaria da igreja de São Pedro e sempre é dito: não, o Papa não pode atender, tem compromisso. Até que ele deixou uma carta e tomou rumo de novo de volta a Assis. E nessa viagem de Assis, numa praça, ele viu um homem cantando, e quando ele observou a multidão em volta, esse homem dançando, cantando, era o seu companheiro Shaolin. E ele cantou junto com Shaolin, e a população ficou entusiasmada, aqueles homens alegres, cantando, dançando, falando coisas evangélicas, com um sentimento de amor tão grande que quase todos queriam acompanhá-los. Só que o Papa, naquela noite que Francisco deixou a carta, o Inocêncio III, ele teve um sonho, e apareceu para ele um espírito guardião que ele achou que era Jesus, dizendo para ele que ele tinha que receber aquele homem santo, que ele tinha muito a lhe falar. E o Papa acordou sobressaltado e chamou seus assessores e falou que viu um espírito, viu Jesus. As pessoas acharam que o Papa já estava perdendo as faculdades mentais, mas acataram a ordem do Papa, e o Papa mandou uns emissários para que procurasse aqueles homens que ele agora, nesse momento, receberia, porque pelo sonho ele era um enviado de Jesus. O Francisco retornou e, junto ao Papa, ele beijou as mãos do Papa, ajoelhou. O Papa, como autoridade, né, da Igreja Católica, e falou, né, da sua ordem, que eles não eram fanáticos, mas simplesmente queriam pregar e divulgar o Evangelho de Jesus, fazer a caridade. E falou para o Papa, naquela oportunidade, sobre que não tinha razão nenhuma uma luta para um local dito santo, porque para Deus todos os locais foram santos. O Papa falou para ele que autorizava o trabalho chamado essa ordem de fratres menores, não como menor no sentido, mas menor sendo os humildes, né, já que não eram do monastério. E o Papa então falou para ele: ó, suas palavras são belas, eu sei que você é um enviado pelo sonho que eu tive, mas na prática nós não podemos deixar de combater os inimigos da igreja pela força, pela luta, pelas armas. Lá foi Francisco. Francisco, mais adiante, passou o tempo continuando nas suas incursões. O Papa, novamente, ele tem um delírio, sonha e pede novamente para Francisco voltar para ele falar com ele. Só que nesse momento, Francisco, depois de distância, longe de Roma, Francisco vem, e o Papa já não estava mais com a sua saúde, falava coisas sem nexo, e falou para Francisco se ele poderia comandar a quinta cruzada que estava sendo formada, porque ele já não tinha mais força para superar os demônios. Queria que o Francisco fosse um general comandando contra os muçulmanos. Francisco ficou indignado, falou assim: não, a verdadeira guerra é a guerra interior que nós temos contra as nossas imperfeições. Aí, nesse momento, o Papa aproxima dele e começa a chorar pelo arrependimento, pelo remorso, tantos erros, né? Incentivar uma guerra contra irmãos, irmãos contra irmãos. E a gente fica pensando uma guerra, por que uma razão de uma guerra nessa natureza? No processo de reajuste kármico, né, o próprio João Evangelista, no Apocalipse, preconizou que determinada região umbralina ia ser liberada de espíritos comprometidos, ia ser uma luta de treva contra treva no seu reajuste kármico.
ninguém inocente ia sofrer consequências inocentes, mas o ai do escandalizador, o escândalo deve ocorrer. Então o Francisco, nesse momento, ele se apieda do Papa, se ajoelha e faz a oração de São Francisco junto ao Papa, né, que todos nós conhecemos e há pouco cantamos. Mas tem uma parte interessante, que no final da última linha da prece de São Francisco fala assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nos escritos originais, né, passado pela espiritualidade, que é o texto, condições dessa palestra, se fala que é morrendo que compreendemos a vida eterna, não que se vive para a vida eterna, que ninguém morre e vive para a vida eterna, não é isso? Francisco, envolvido, né, naquela questão da sua luta pela paz, ele tomou a iniciativa para ir para o Oriente. Junto com o seu companheiro, pegou a embarcação, rumou as terras, né, do sultão Meleque El-Cana. Não faço nenhuma alusão, né, o nome dele é Meleque, de vez em quando ele botava a mão no nariz, assim, mas não tem nada a ver com a questão do Meleque, ele é El-Cana. Então o Francisco, o sultão, né, Francisco em terras inimigas, chegou e se manifestou que ele vinha em condição de paz. Os ascetas do sultão levaram essa informação para ele e o sultão autorizou que o recebesse. Mas por curiosidade, ele achou que eram altas autoridades de Roma que ali estariam presentes. Só que quando Francisco entrou com um companheiro, aqueles frangalhos de roupa, né, já sofrida pelos percalços, aquela aparência do sol do Oriente, descalços, com aquela roupa simples, o sultão deu uma estrondosa gargalhada. Mas aí, naquele momento, Francisco começa a lhe falar da importância da paz, da importância que ele respeitava Maomé como líder dos muçulmanos, falando que era hora de realmente parar naquela incursão que só trazia a dor, a fome, a miséria. E o sultão começou a ser envolvido pelo amor de Francisco e chegou a tal ponto que ele até teve a intenção de se ajoelhar, se beijar os pés de Francisco. Mas ele se conteve pela sua autoridade e naquele momento ele sentiu que ele tinha um ferimento de longos anos embaixo do braço. Ele sentiu que cicatrizou a presença de Francisco ali. Mas logo depois voltou, né, com a mesma voracidade à guerra. Francisco de Assis e Clara. Na igreja de São Rufino, em determinada noite na cidade de Assis, Francisco foi convidado a falar. E ele estava assim intuído, uma noite estrelada, muito bela. E ele, durante a sua preleção, ele viu uma jovem de 17 anos, né, com os cabelos dourados, com uma formosura que encantava a todos. E ele percebeu que aqueles olhos afetuosos lhe contemplavam e irradiava dela uma claridade espiritual. E Francisco, emocionado, ele retribuiu naquela troca de luz dos olhares um amor profundo. E ao terminar aquela pregação, todos vieram parabenizar Francisco pelas suas palavras emotivas, que todos sentiram grandes sentimentos. Mas Clara não, ela correu para sua casa, se jogou-se no leito e em pranto ela teve um misto de saudade, de amor, de paixão, sem entender o que era um sonho de menina, né, ou era simplesmente uma chamada de Jesus para ela. A Clara, ela mais adiante, Francisco de Assis estava caminhando na natureza, cantarolando, como ele muito fazia, e uma mão suave tocou no seu ombro. Era Clara. E Francisco começou a falar, dizendo que ele tinha para com ela um sentimento profundo, perdido nas dobras imensuráveis do tempo, e que ele sabia
que era recíproco, o sentimento entre ambos, mas que, assim, disse para ela que o ideal de um homem, de uma mulher, é que formasse um lar. Mas ele, na sua vinda à Terra, ele tinha uma missão com Jesus. E já tinha cerca de 3 centenas de homens que o acompanhavam, e muitas mulheres também queriam. Então ele pediu a Clara que, com ele, compartilhasse dessa missão dada para eles por Jesus, para que ela liderasse também as mulheres. Ela falou para ele que não sabia, né, que sentia um sentimento que, quando ela olhou e percebeu a presença do Francisco, de transportar para regiões desconhecidas, mas que ela via, além do Francisco, também via Jesus. Então ela reconhecia que ela também tinha uma missão, que se Deus assim queria, que ela aceitava, mas que pediu a Francisco que sempre estivesse ao seu lado, lhe apoiando, lhe dando força, por ainda ser muito jovem, né? E tinha medo de sucumbir nos caminhos da vida. E Clara criou a Ordem das Clarissas, né? Vamos lá. Numa determinada incursão de Francisco, ele ficava sempre nos campos, pregando, levando as mensagens, auxiliando as pessoas que precisavam. Numa região chamada Rio Ortoto, 2 companheiros de Francisco, Pedro, o Frei Paulo, o Frei Catani, foram visitar um leprosário. E ali, vocês imaginam que era um leprosário na Idade Média, as condições de higiene, né, horrível, sem menor condição que a gente possa imaginar de qualidade. E o Frei Paulo e o Frei Catini pegaram um homem, se aproximaram do homem e falaram: nós estamos trazendo para você as bênçãos do Pai Francisco. E aquele homem blasfemou: não, diga para o Pai Francisco que ele leve as bênçãos para ele, eu não preciso. Vocês são os falsos, ficam falando que vocês não estão sofrendo como eu, Deus é injusto. E começou a falar impropério e mais impropérios. Aqueles 2 homens tomaram uma resolução, pegaram aquele homem frangalho, colocaram nos seus ombros e levaram até um acampamento distante que estava no Francisco. Quando chegaram onde estava Francisco, depositaram o homem no chão. E Francisco repreendeu veementemente aqueles homens: como vocês podem trazer um homem nessas condições? E o Tanali olhou para Francisco e ficou assim, parado, boquiaberto, sem saber o que fazer. E Francisco tomou de si que ele errou perante o homem, perante os seus companheiros, e pediu perdão. Nesse momento ele deu um êxtase de amor, ele abraça o Tanali e começa a beijar como fosse a sua mãe, seu filho, seu irmão. E pede que trouxesse uma gamela, uma bacia, e pediu que colhessem 3 rosas, e começou a banhar o Tanali, e as chagas do Tanali foram se fechando. E o Tanali, logo depois que se prostou correndo, feliz, pulando, deram uma roupa de franciscano para ele. Em determinado dia, ele encostou-se numa árvore e ficou pensando: eu tenho muito ímpeto de raiva, de ódio, sinto uma violência em mim. Aí orou a Deus que fosse me permitido, que eu curasse novamente desses sentimentos ainda de vibração negativa que estão florando sempre no meu peito. E adormeceu. Quando ele acordou, as chagas voltaram. E ele então voltou feliz, digno para o leprosário, onde morreu alguns anos depois, mas morreu feliz, com a consciência que aquilo era necessário para ele, porque ele tinha sido, em vidas passadas, um grande incendiário, um criminoso consumaz. Então foi verdadeiramente o seu corpo continuava enfermiço, mas a sua alma estava se purificando. Numa região do norte de Assis chamada Gubbio, Francisco de Assis se aproximou-se de uma população, de uma vila, e eles logo falaram: homem santo, nós queríamos que você nos livrasse do lobo. Há um lobo feroz que
que se desgarrou da alcateia, estava atacando crianças, pessoas, ninguém tem mais sossego, todo mundo anda amedrontado. E Francisco pensou e chegou a voz que sempre estava presente a ele: vá lá falar com o irmão Lobo. E assim Francisco saiu caminhando pelas vertentes das escarpas do Monte Calvo, e ali, em determinado momento, ele viu o lobo veio e se aconchegou-se aos seus pés. Aí ele falou com o lobo, como estivesse falando, né, para um de nós: irmão Lobo, eu quero que você não mais ataque as pessoas, mas te prometo que eu vou falar com eles para que ele dê alimento e água. Vamos, me acompanhe, meu amigo. E lá foi o lobo com um animal dócil junto a Francisco. Quando as pessoas viram na entrada daquela cidade Francisco acompanhado daqueles animais ferozes, temidos por todos fecharam a janela e ele: não, podem sair, eu quero somente que vocês prometam que vão alimentá-lo. Ele agora já é amigo de vocês. E passado anos e anos, um dia alguém percebeu que esse lobo estava doente já, no falecimento, e viram na sua retina o brilho de uma imagem de um frade. Ficou gravado na retina daquele animal a presença contínua espiritual de Francisco. Em determinada ocasião, Francisco, ele se dirigia a uma gruta no Monte Alverne, e ali ele entrava sempre em processo de meditação, conversava com os espíritos, né, Maria, o próprio Cristo, seus benfeitores. Ali ele entrava num processo de refrigério de alma, porque esses espíritos, eles vêm com uma carga energética muito grande, então eles precisam ter contato com a natureza para transferir aquelas energias que o corpo não suporta. Então ele ficou em meditação. Em determinado momento, Francisco orou e pediu ao Cristo que ele pudesse receber as suas chagas. Ele achou que as chagas fariam com que ele se aproximasse mais do Mestre. E de repente ele viu surgir na gruta a imagem de Jesus. Jesus lançou para ele de suas mãos luzes como estrelas e marcou o seu peito, as suas mãos e seus pés como fossem as marcas dos cravos recebidos do Cristo no seu corpo. E a partir dali todas as pessoas começaram a procurar Francisco para ver as chagas de Cristo nele. E as chagas doíam, mas lhe davam uma sublimidade interior. Em determinada ocasião, até lembra a figura aqui da imagem de Francisco, né, aqui na frente, né, todos os desenhos na fachada, Francisco e os pássaros. Francisco dirigindo para a cidade de Pádua, ele já estava adoentado, né, não conseguia caminhar mais, era levado pelos companheiros, já estava com um problema sério de visão, herança do sol do Oriente, e ele, de repente, se aproximando da cidade, uma revoada de pássaros aproximou dele, cobrindo o céu, e ao ponto de alguns chegaram a pousar nos seus ombros. Francisco alegre abriu os braços, cantou com ele, todos admirados, e a população que já via, né, Francisco com seus amigos dos frades menores se afastou meio receosa, aqueles pássaros cantando, revoando, e de repente apareceram 7 leprosos. E esses leprosos se aproximam, a população se afastou ainda mais. Esses leprosos se achegam junto a Francisco, sentam ao seu lado, e mãos invisíveis são sentidas por ele, e eles são todos curados. Aí a população ficou em maior júbilo, encantada, né, com aquele homem. Pelo amor de Jesus. Esse aqui foi segundo, né, o Miramês, na obra de Miramês, o que o Francisco falou na igreja de São Rufino, na presença de Clara. Aqui estamos nessa casa do teu coração como seus penitentes em busca da perfeição, e queremos encontrar os meios que nos fogem da razão. Pedimos-te a paz, Senhor, mas que ela não nos venha na feição da preguiça. Pedimos-te a luz, mas não permita, Senhor, que ela nos leve cruzar os braços no conforto das claridades. Pedimos-te, Senhor, que nos ajude a perdoar, sem nos afastar daquele que por vezes nos ofendemos. Pedimos-te grande força do universo,
amor, mas muito amor, sem que ela exija algo de alguém. Pedimos-te, Senhor, que nos dê o pão de cada dia, sem que esse pão nos leve ao egoísmo e que possamos reparti-lo com os que têm fome. Pedimos, Senhor, consolação, porém, que nos ajude também a consolar os tristes e os desesperados todos os dias. Pedimos, meu Deus, Deus nosso, que a saúde se instale em nós, mas que não nos esqueçamos de ajudar os enfermos. Pedimos, Senhor, teto, mas ajuda-nos a abrir nossas portas aos desabrigados. Pedimos, Senhor, a tua companhia permanente. Todavia, ajuda-nos a acompanhar os deserdados, os órfãos, os atormentados, os viciados, os criminosos, os leprosos, os famintos da tua luz, porque sabemos que sem esse convívio, de nada nos valerá perdido, porque é unijão. Jesus, abençoa a nossa razão e clareia os nossos sentimentos no afã de sentir uma luz da verdade e multiplicá-la pela presença do nosso exemplo. Então agora nós vamos ver um filme que retrata um pouco do que a gente falou, chamado Doce Sentir. Fala do irmão Sol, da irmã Lua, tantas composições existiram, né, tocando todos nós nessas vibrações da sua missão aqui na Terra. Humildemente
das criaturas, que mostra a parte de Francisco com Clara, a parte romântica, né, do amor que toca os nossos corações. Clara está seguindo minhas pegadas. Pegadas profundas. O momento do encontro de Francisco com Clara na natureza, ela passou a acompanhá-lo Uma distribuição na sua missão. Minas Multimídia. Clara e Francisco. É sempre presente esse fenômeno do espaço revoar onde ele estava. Os seus companheiros já estavam até acostumados. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é eterno, alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Assis, 4 de outubro de 1226. Louvado sejas, Dia da morte de Francisco, pela olha nossa do irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal.
Francisco ele conseguia falar até com os elementos da natureza, o fogo, a água, a terra. Seu amor transbordava a esse nível de chegar às faces mais sutis. Que Deus e Francisco abençoe todos aqui.